Um grande abraço. Hoje, sábado, dia 25 de setembro, nós temos esse trecho do Evangelho, esse trecho que é do evangelista São Lucas, que começa no capítulo 9, versículo 43b até o 50. Também nós já refletimos, o tema mais central aqui é quem é o maior no reino dos céus, né? Que é colocado. Nós já refletimos também isso no domingo, por exemplo, em alguns domingos atrás. Eu gostaria aqui de prestar atenção, porque nós refletimos a partir do Evangelho de São Marcos, que é lido aos domingos. Né? E durante a semana nós estamos agora com esse trecho do Evangelho de São Lucas, que também fala a mesma coisa. Mas eu queria fazer uma observação muito interessante sobre o versículo que eu estou lendo aqui agora, o versículo 45, que diz assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus fala isso. Mas os apóstolos não conseguiam entender essas palavras. Eram tão obscuros que não compreendiam seu sentido e tinham medo de interrogá-lo sobre este ponto. Vamos refletir um pouco sobre isso e ir um pouco mais além do texto. Será que São Lucas está se referindo aqui a uma ignorância intelectual dos apóstolos? Não, não é isso. Aqui não se trata, que diz assim, eles não conseguiam entender, né? Eram tão obscuros, ignorantes, né? Não é esta ignorância que a gente fala. Eles são lerdos, eles não conseguem entender. Tem isso, mas não é do jeito que nós pensamos. Aqui nós podemos ver dois problemas para a gente aprender o que significa isso. Primeiro problema, eles não tinham nenhuma fresta aberta para este sentido que Jesus estava dando. Eles não estavam acostumados com isso. Eles aprenderam que Jesus, como Messias, né, mesmo como Filho de Deus, a revelação de Deus no Antigo Testamento era cheia de portentos, coisas poderosas. Sempre os israelitas invocavam a presença de Deus para derrotar os inimigos, para esmigalhá-los. O reino de Deus era um reino de grande poder, de grande fausto, onde aqueles que eram inimigos eram simplesmente dizimados e oprimidos. Aí Jesus diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles não entenderam isso, não é por causa da cabecinha, não, é por causa da verdade que estava cristalizada neles, e eles não conseguiam perceber isso. Eles não foram formados, eram judeus. Isso demorava muito tempo para quebrar esse gelo, essa crosta que se formou de uma mentalidade religiosa judaica a que eles estavam absolutamente inseridos. Então era difícil para eles entender o que Jesus estava querendo dizer. Ele vai ser rei, ele vai dominar. Agora ele está falando que vai ser entregue nas mãos dos homens. Não está dando para entender. E vai ressuscitar ao terceiro dia. Gente, ressurreição para os judeus é só no final dos tempos. Não existe ressurreição 3 dias depois que a pessoa morre. Eles não tinham capacidade de compreender isso. Aliás, isto prova mais ainda a verdade da revelação do Novo Testamento. Os apóstolos não tinham condições de inventar isso. Depois, eles foram percebendo pelos eventos acontecidos. Quando eles viram o mestre deles, a primeira ideia que tem é o que nós estávamos errados. Esse negócio de Messias, de rei, de reinado, de reino de Deus, foi um erro. Nós erramos. Estamos decepcionados. Porém, os acontecimentos que vieram após a morte de Jesus, que foram as aparições dele ressuscitado, e aí vem a verdade da nossa fé, a verdade da nossa fé. Eles não inventaram ressurreição, eles não criaram ressurreição, eles não tinham capacidade para isso, porque eles não foram formados para isso, nem para o sofrimento
e Jesus sofreu, aí eles deixaram de acreditar nele, estavam cada um voltando para o seu lugar, e recompuseram toda aquela esperança que eles tinham de maneira renovada, não mais da forma que eles pensavam. Pela ressurreição de Cristo, eles recompuseram. Agora, a outra coisa, eu falei duas coisas, né? A outra coisa que diz aqui é que eles tinham medo de interrogar Jesus sobre este ponto. Na verdade, é o medo que alguém tem de se confrontar com a verdade incômoda. Então, essa é a questão do medo. Alguém fala, que medo? Medo é assim, você tem um amigo muito, mas muito, que você gosta, de que você gosta muito, confia plenamente, aí você fica sabendo que aquele seu amigo fez uma coisa horrível, muito horrível. Aí você fica assim, pergunto, não pergunto. Normalmente nós temos medo de perguntar. Nós temos medo de perguntar por vários motivos. Temos medo de perguntar, de não ser verdade e ele achar que você está desconfiando dele e não ser mais seu amigo. Isso é uma questão. Mas o outro medo, que é o dos apóstolos, portanto, aí existe aí a suspeita deles, né? É de que eles perguntassem e Jesus falasse que era verdade mesmo. Aí, pronto. Eles não tinham ainda a capacidade de compreender exatamente o significado de tudo isso, como eu já disse antes. Então, esse medo é de confrontar-se com a verdade. Voltamos para uma breve explicação amanhã, domingo, dia 26 de setembro.